Boa tarde. Meu nome é Aline Mota, eu sou artista visual. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu acho que essas falas públicas, elas fazem parte da minha prática artística. Então, para mim, é sempre um prazer falar sobre o meu trabalho, é sempre um prazer trocar com vocês toda essa pesquisa que eu tenho feito já há algum tempo. Eu estava pensando no que eu ia falar para vocês hoje e quem viria hoje. Eu já fiz essa fala aqui em São Paulo algumas vezes, mas eu noto que eu sempre preciso repetir, porque sempre tem um público novo que nunca viu, que só agora está entrando em contato com o meu trabalho, porque realmente nos últimos 2 anos ele ganhou uma repercussão muito grande, né? Nesse último ano, tive uma exposição no MASP, na exposição Histórias Feministas. Não sei se alguém viu o trabalho que estava lá. E também no MAR, um outro trabalho chamado Outros Fundamentos, que eu vou passar para vocês hoje aqui. Eu ganhei o prêmio Marco Antônio Vilaça, que é considerado o prêmio mais importante das artes no Brasil. Então, assim, foi um ano realmente muito especial. E no ano anterior, eu tinha ganho a Bolsa Zoom e com certeza projetou assim o meu nome nacionalmente. Isso só tem a dizer sobre o prestígio do Instituto Moreira Salles e o prestígio da Bolsa, já que são só 2 ganhadores por ano. Então, me desculpem a quem já viu essa primeira parte da fala, mas daí a gente sempre muda alguma coisa, sempre tem alguma coisa nova para falar, a partir das vezes, né, que a gente já discutiu sobre isso. E daí eu vou fazer essa fala inicial, eu vou mostrar o vídeo Outros Fundamentos e depois eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho da Bolsa Zoom, que não está terminado ainda, está um pouquinho atrasado, mas eu vou fazer uma leitura dos textos e daí a gente abre para perguntas. Bom, então começando assim do começo mesmo da minha trajetória, eu vou fazer 45 anos em dezembro. Sempre faço questão de falar a minha idade, porque no Brasil a gente tem essa coisa do artista jovem, do artista emergente, e só agora, né, que as pessoas estão tendo contato com o meu trabalho e eu já vou fazer 45 anos. Eu fiz faculdade de publicidade assim nos anos 90. Também acho sempre importante a gente retomar esses anos 90 no Brasil, a gente retomar a era Collor, saber que ele também acabou com o Ministério da Cultura e acabou com a Embrafilme numa só canetada, isso em 1990. Em 91, quando eu fui fazer o vestibular, certamente cinema não estava como uma opção viável para uma pessoa que teve a família que eu tenho e o background que eu tenho, assim, era totalmente impossível na minha cabeça ter uma carreira nas artes, né, dado o momento político que a gente vivia. E a gente ficou 10 anos praticamente sem ter filme, né? Foi uma retomada que durou 10 anos. E a partir dos anos 2000 que a gente começou a ter filmes brasileiros, né? E às vezes a gente esquece disso, a gente olha o momento atual e acha tudo terrível, e realmente é bastante terrível, mas a gente vê como essas práticas elas são renovadas, né? São constantemente renovadas, esse desmonte da nossa cultura. E a gente que está aqui, a gente é responsável por isso. A gente é responsável, né, quem que a gente escolhe, né, para ser os nossos representantes. E a gente escolhe também acordar todo dia de manhã e pensar, será que a gente vai continuar fazendo isso ou não? Como que a gente vai mudar esse cenário? Existe alguma possibilidade de mudar esse cenário em 2019? Então, como eu estava dizendo, eu fiz essa faculdade de publicidade, nunca trabalhei em agência de publicidade, nunca trabalhei com isso. Eu trabalhei numa distribuidora de filmes durante 4 anos. Depois, daí eu juntei um dinheiro e aí eu fui estudar cinema em Nova York e eu fiquei lá 4 anos. Daí eu voltei e eu comecei a trabalhar como continuista. E eu fui continuista durante 15 anos. Estão fazendo as contas, né? Para poder chegar aos 45 e eu estou aqui mostrando esse trabalho para vocês.
Então, queria dizer que não foi fácil, foi assim, foram grandes etapas de amadurecimento, tanto emocional, quanto também como conseguir os meios de financiamento para esse grande projeto artístico que eu queria fazer já há mais de 20 anos. Então, eu vou começar com o projeto que ganhou o Rumos. Isso foi em 2016, eu acho que foi o primeiro edital que eu me inscrevi, assim, na vida. E ele recebeu esse financiamento, então foi a partir desse momento que eu parei com o meu trabalho como continuista e pude me dedicar durante um ano a esse projeto, que tentava discutir a genealogia da minha própria família, a partir de uma série de estratégias, pesquisas em arquivo e tudo mais. O nome do projeto é Pontes sobre Abismos. Como ele era muito grande, ele já virou uma trilogia. Então tem o Se o Mar Tivesse Varandas e tem outros fundamentos que eu vou mostrar para vocês hoje. O Pontes sobre Abismos, eu não sei se vocês conhecem o edital do Rumos, mas ele só faz 2 perguntas. Ele pergunta o que é o seu projeto e por quê. E para mim foi ótimo que era um edital que era desse jeito, porque se perguntasse qual o objetivo que eu tinha, talvez eu não soubesse responder, e qual a justificativa, eu também talvez não fosse uma coisa tão clara. Mas a partir do momento que a pergunta era o que era o seu projeto, eu soube responder. E eu respondi dessa forma. Então, o que ele é? Este é um projeto sobre a vida. Se tudo o que fazemos na vida é atravessar abismos, este projeto é sobre pontes. Pontes de palavras e imagens, pontes de busca por entendimento, pontes sobre o Atlântico. Esse é um projeto que fala sobre a minha família, mas poderia falar também da sua. Uma outra fala também, que eu acho que tem muito a ver com a minha pesquisa, é do José Fernando Peixoto de Azevedo. Ele é um intelectual paulistano, dramaturgo, filósofo, diretor de teatro. Eu vi essa fala dele no Meet, ao vivo, e eu fiquei tão impactada que eu fui procurar o vídeo depois no YouTube e eu transcrevi essa fala. Essa fala ela não está num texto, foi uma fala que ele simplesmente falou naquele momento e eu, na hora, recebi assim, um impacto. Foi um impacto que eu recebi no meu corpo. Assim. Ele disse: o transe pode ser vivido como uma forma de convívio entre o presente e o passado. Uma presentificação do passado que se dá como uma conversa que atravessa corpos. Quando você vive uma experiência de transe, você escuta vozes de um passado que voltam porque reclamam justiça. Como que eu estruturei esse trabalho? Depois que eu fiz toda a pesquisa e tinha todo aquele material, não foi tão fácil dar uma forma para ele. Mas a forma que eu encontrei foi fazendo uma videoinstalação com 3 projeções. Então, são essas 3 imagens aqui que elas vão sendo projetadas simultaneamente. É um vídeo de 8 minutos, só que são 8 minutos muito intensos, porque são essas 3 telas passando continuamente essas imagens e tem uma narração também. Já foi exibido no Itaú Cultural, né, no fechamento do projeto do Rumos, e agora ele foi exibido também em Brasília, mas foi muito interessante porque foi a trilogia inteira, ou seja, foram aqueles 3 projetos que eu falei no início, né? O Pontes sobre Abismos, o Se o Mar Tivesse Varandas e outros fundamentos, todos eles numa mesma sala. A sala era bastante grande, tinha 400 metros quadrados e tinham 6 projeções. Então, primeiro passava o Pontes sobre Abismos, depois o Se o Mar Tivesse Varandas, que são 2 telas, e outros fundamentos, que é uma tela só. Então, realmente, cada tela tinha 5 metros. Então, era assim, um ambiente super imersivo e eu acho que
funcionou muito bem mostrar os 3 trabalhos pela primeira vez juntos. E eu espero ter mais oportunidade, né, ter estrutura para poder mostrar essas 6 projeções em vários outros espaços. Vamos ver quando que isso acontece. Essa ideia, né, das 3 telas certamente se reporta à fragmentação da memória, essas lacunas que a gente encontra na pesquisa, como é que a gente vai preenchendo esses espaços com imagens que elas, a princípio, não existem, ou que esses documentos não existem. Então, a forma que se deu o trabalho foi realmente a partir dessa poética, dessa fragmentação e dessas lacunas. Quando eu estava estruturando o projeto, eu fiquei pensando como é que eu vou explicar isso de uma maneira bem objetiva. Porque eu queria muito ganhar esse edital. E realmente ter ganho essa chamada pública mudou completamente a minha vida. Então eu resolvi estruturar em 4 partes. E cada parte eu chamei de residência artística, de jornada, de viagem, e cada parte representava um antepassado ou um conjunto de antepassados. Então, a primeira viagem representava o pai. Então, eu saí com o meu pai, que está vivo. É importante dizer que meu pai é branco, ou seja, eu sou fruto de um casamento interracial. Meu pai é branco, a minha mãe é negra. Então, fui eu e meu pai, a gente saiu da nossa cidade, que é Niterói, que, né, fica no Rio de Janeiro, mas fica do outro lado da Bahia. E a gente saiu de lá, eu nasci em Niterói e ele também, e a gente fez o caminho inverso desses antepassados. A gente foi subindo até o noroeste fluminense, numa cidade chamada Itaperuna, e de lá a gente foi para Minas Gerais, para Muriaé, Barbacena, Ouro Preto e Mariana. Em Mariana, eu fui na Cúria de Mariana, que guarda os documentos paroquiais, né, os registros católicos de licenças de casamento, batismos, óbitos, e muito facilmente eu fui andando séculos para trás. Eu andei 350 séculos e 350 anos em uma tarde, porque todos esses parentes portugueses, eles casaram entre si, todos eles eram primos e relacionados de alguma forma. Então, com uma documentação eu andava 100 anos, daí eu achava outra, andava mais 100, andava outra. E eu poderia ter continuado isso para sempre. E eu parei em 1690 porque eu quis parar. Mas isso é muito indicativo das famílias brancas, principalmente essas famílias que, né, colonizaram o Brasil na época da mineração e que foram se deslocando para o Sudeste a partir, né, também do fim da mineração, das fazendas de café e tudo isso, até chegar nas cidades. Então é um espelho mesmo, né, que a gente vê dessa família, da trajetória dessa família até os dias de hoje, a história do Brasil e tudo mais. Essa imagem foi feita lá, esse é meu pentavô, é meu 5º avô. Ou seja, no século XIX já tinha fotografias de pessoas da minha família, pessoas brancas da minha família. Sei lá, também em Itaperuna. A segunda viagem foi para Vassouras. Vassouras fica no Vale do Paraíba, aqui mais ou menos 300 quilômetros aqui de São Paulo, 100 quilômetros do Rio de Janeiro. Vassouras foi o epicentro do escravismo brasileiro. Em 1850, a população de Vassouras tinha 20 mil escravizados e só 9 mil livres. Então, a gente pode imaginar como era intenso todas as rebeliões, insurgências e negociações também que existiram nesse período, já que a população negra era muito maior, né, do que a população de livres. Então, a família da minha mãe tem 4 gerações de mulheres da família da minha mãe que vieram de Vassouras.
Também é interessante falar sobre Vassouras e falar sobre uma espécie de turismo muito nostálgico que ainda acontece. Eu acho que se alguém já visitou o Vale do Paraíba, aquelas fazendas, tem uma nostalgia muito grande da escravidão Quando você entra na cidade, tem um portal que diz assim, Vassouras, cidade dos barões. E sempre, quando você faz essas visitas às fazendas, se fala sobre a opulência dos barões, quanto de dinheiro que eles tinham, e da sua prataria, e dos seus móveis de madeira de lei e tudo mais, e da grandiosidade daqueles campos, né, daquela fazenda, da plantação de café. E pouco se fala dos escravizados ou de qualquer tipo de resistência, como se eles estivessem muito mansos e muito trabalhando ali, um trabalho forçado, né, em campos de concentração, é importante que se diga isso, com as senzalas, né, enquadra, né, essa arquitetura muito opressiva em frente ao terreiro de café e com a casa grande, com a sua grande varanda que eu vigiava tudo isso, né? Estava tão próximo, tão em contato com tudo isso. E a gente não discute esses aspectos no Brasil, né? Nem os aspectos sociológicos, políticos, mas aspectos arquitetônicos também, que depois a gente vai ver que se dá no quarto de empregada e todas as, né, ramificações que a gente ainda vê ainda hoje na sociedade. E também questões de política de reparação disso, que são ínfimas. Então, essa, né, viagem para Vassouras, depois eu já fui outras vezes lá, isso fica muito claro, né? Quem é a população que ainda manda em Vassouras? Quem foram os prefeitos de Vassouras ou os vereadores, né? E o resto da população que é majoritariamente negra. A não ser uma das fazendas que foi autuada pelo Ministério Público, porque além de fazer o tour, né, da fazenda e tal, a dona, ela se vestia de sinhazinha e colocava seus empregados vestidos de escravizados e era servido o famoso café colonial, que a gente ainda vê até hoje, né, café colonial sendo servido. Acho que vai ser engraçado o dia que servir o café decolonial. Eu quero estar presente nesse café, eu quero ver que comidas, né, que a gente vai... Que café que vai ser esse? Qual o sabor desse café decolonial? E daí teve uma denúncia do jornal online Intercept. Ele nem era tão conhecido como ele é conhecido hoje, mas teve uma repercussão, sim, que essa senhora foi autuada, ela chama Elizabeth. Ela foi autuada e ela não pode mais fazer esse teatro. E também ela foi obrigada a colocar uma placa com todos os escravizados que durante algum momento, através de um inventário, né, daquela fazenda, descobriu-se o nome de cada um deles. Então, quando você entra na fazenda, tem 2 placas com o nome de cada um. Ela foi obrigada a fazer isso e também, se ela fizer esses tours, ela também precisa contemplar a história negra, ter eventos de jongo, por exemplo, ou trazer pessoas para falar. Ela assinou esse termo de ajustamento de conduta, mas isso foi um caso único. Eu nunca vi outro lugar que tenha acontecido uma punição, né, como essa. A terceira viagem foi para Portugal. Eu chamei essa etapa de O Outro, contemplando exatamente esses antepassados portugueses do meu pai. E também depois, quando eu continuar aqui a minha fala, vocês vão entender que também, de alguma maneira torta, os antepassados da minha mãe. Eu fui para o norte de Portugal, na fronteira da Espanha com... na fronteira da Espanha com Portugal, né? Onde tem o Rio Douro. E essa é uma região que até hoje é uma região assim, de muita imigração, chama Trás-os-Montes. Com certeza muitas pessoas aqui têm antepassados que vêm exatamente dessa região, com
né, com seus campos, né, de oliveira, com seus pastores e o Rio Douro assim monumental nessa paisagem. Essas casas de pedra. A última parte das residências foi para Serra Leoa, eu chamei de A Origem. É interessante explicar ou falar um pouco por que eu escolhi Serra Leoa. Quando eu fiz o projeto para o Rumos, estava uma moda assim, de testes de DNA. Não sei se alguém viu né, falar sobre isso na imprensa, que você fazia o teste, aí descobria de que lugar da África a sua família veio, e parecia uma coisa muito científica e muito certa, né? Então, quando eu fiz o projeto, que eu não tinha pesquisado tanto sobre isso, tinha lá uma linha do orçamento que dizia que eu ia fazer o tal do teste. E daí, realmente, eu fiz. E o resultado foi um resultado que, para mim, foi improvável, dizendo Serra Leoa. Quando eu fiz o projeto, eu tinha colocado Angola ou Congo, porque é onde a gente tem a maioria dos escravizados que vieram para o Sudeste, de onde vem a minha família. Eu pesquisei um pouco mais, daí eu fiz outros testes, fiquei um pouco a louca dos testes. E fiz com outras empresas e tal, e de alguma maneira realmente apontou para essa África Ocidental, esses países, né, a Nigéria, a Costa do Marfim, Mali, Senegal, Togo, Libéria e Serra Leoa. E daí eu pensei, será que eu vou mesmo para lá? Eu falei, olha, eu acho que nenhum artista brasileiro jamais foi para Serra Leoa. Quem vai para um lugar, né, que teve 10 anos de guerra civil, depois 2 anos de ebola. Só que eu pesquisei, a situação estava bastante tranquila e eu resolvi ir. Chegando lá, eu tinha um guia e ele me falou que a maioria dos Mende, que seria a etnia que deu nesse tal desse teste de DNA, mora em Bo, B-O, Bo. É a segunda maior cidade de Serra Leoa. A cidade mais, né, a capital é Freetown e a segunda maior cidade é Bo. E chegando lá, eu conheci esse chefe. Ele é o chefe político, mas ele é o chefe religioso também. Ele é muçulmano, como a maioria da população em Serra Leoa. Se vê pelo o chapéu e seus trajes. Serra Leoa também é bastante patriarcal. O poder também é dado de maneira hereditária, ou seja, a família dele é uma família muito importante. Por isso ele é esse chefe. E quando ele me viu assim, ele não deu muita bola. Eu acho que ele achou mais uma turista ou mais alguém aqui que veio e tal. E daí eu comecei a explicar que eu tinha feito o tal do teste de DNA. Aí ele começou a achar mais interessante, porque é uma coisa assim científica, né? E olha só, ela veio até aqui do Brasil, né? E começou a achar mais interessante. Daí eu mostrei essa foto, que é a minha bisavó Mariana. E ele falou assim, nossa, é a cara da minha mãe. E aí ele foi lá dentro e pegou esse retrato aqui moldurado, que é a mãe dele. Não dá para ver muito bem, mas realmente é muito parecido. E agora, sempre que eu olho assim os três, eu acho que eles formam assim um núcleo familiar, sabe? E daí ele disse, você é uma de nós, bem-vinda de volta. Isso também é lá em Serra Leoa. Sou eu com 5 anos. E agora, assim, eu vou voltar um pouco para o início mesmo, do que me moveu a fazer esse trabalho. Eu acho que toda história, ela tem um coração, né? Ela tem alguma coisa que pulsa e move, é como se fosse, assim, uma fogueira. E essa fogueira, ela tá ali crepitando e toda hora você vai lá e coloca mais um galho, né? Então, eu sinto essa história que eu vou contar para vocês como essa espécie de fogueira que ainda alimenta o meu trabalho e a minha pesquisa. Como eu estava dizendo, sobre as gerações de mulheres da minha família que nasceram em Vassouras,
tem a minha bisavó Mariana. Ela nasceu em 1888. Então, ela já nasceu livre, mas num momento de colapso também dessas fazendas de café no Vale do Paraíba. Então, ela fez como a maioria das pessoas fez naquela época, que foi sair do meio rural e ir trabalhar na cidade. Então, ela foi trabalhar na cidade numa casa de família. E ela cuidava de um menino. E aí tem esse intervalo na história que a minha avó, isso até então eu sabia, só que aí um dia minha avó disse assim, ela morreu com 101 anos. Quando ela tinha uns 99, ela chegou para mim e falou assim, eu queria te contar um segredo. Aí eu disse, meu Deus, o que será que vai vir agora? E ela disse, eu nunca conheci o meu pai, ele nunca me reconheceu como filha. E aí eu fiquei muito impactada por isso e também porque eu nunca tinha perguntado para ela quem eram os pais dela. Eu não tinha perguntado qual o nome do seu pai, por exemplo, ou quem foi o seu pai. Porque eu acho que nas nossas famílias negras a gente não tem o costume de perguntar por isso e as pessoas também não falam abertamente sobre isso. Parece que fica aquela coisa assim velada de muitas vezes não saber quem é esse pai, né? Ou não saber uma geração depois, né? Sabe quem é sua mãe, mas não tem referência dos avós ou dos bisavós. Daí ela me disse, contou essa história, né, que a Mariana foi trabalhar na casa de família e que ela tinha engravidado desse menino que ela cuidava, que se chamava Enzo Pereira de Souza. E aí, eu, com aquela informação, com esse nome, eu cheguei em casa e imediatamente fui no Google e botei Enzo Pereira de Souza. Nada apareceu. E daí, eu às vezes voltava lá na casa da minha avó e ela sempre perguntava, você se lembra do nome do meu pai? Eu se lembro, vó, Enzo Pereira de Souza. Então tá. Anos passaram, a minha mãe faleceu, depois a minha avó, um ano depois, faleceu também. Quando foi em 2014, eu coloquei Enzo Pereira de Souza no Google. Às vezes eu fazia isso, passava algum tempo, eu ia e colocava Enzo Pereira de Souza no Google. E aí, finalmente, apareceram 300 resultados, todos de uma vez. Porque a Biblioteca Nacional digitalizou todos os periódicos, todos os jornais, as revistas. E como a família do Enzo era uma família rica, né, uma família de posses, o Enzo estava sempre nessas colunas sociais e daí eu descobri tudo sobre a família do Enzo. Essa é só uma das notícias, né? Sempre quando a gente faz a pesquisa na hemeroteca, aparece esses para dizer onde que está, né? No jornal, onde que está o que você está procurando. Então teve essa notícia. Passa nesta data o aniversário natalício do senhor Enzo Pereira de Souza, capitalista e comerciante de nossa praça, onde é sobremodo conceituado pelas excelentes qualidades de que é possuidor. Ao senhor Enzo Pereira de Souza não faltarão hoje, sem dúvida, as melhores provas de estima dos seus numerosos amigos. Essa é a certidão de nascimento da minha avó, Doralice, e nessa certidão diz que ela é filha natural de Mariana, ou seja, o pai não é conhecido, o pai é incógnito, e eles faziam essa diferenciação, né? Quem era filha natural ou filho legítimo de tal e tal pessoa. Até então eu nunca tinha ouvido esse termo filha natural, até eu encontrar esse documento da minha própria avó. E o que isso queria dizer? Essa é Doralice, filha de Enzo e Mariana.
Isso aqui é um apanhado de notícias, né, sobre a família Pereira de Souza. Eles tinham essa loja de chapéus que ficava num endereço emblemático no Rio de Janeiro, que é o Largo da Carioca. Era uma cultura muito francesa ali na virada do 19 para o 20. Então eram chapéus franceses e, apesar de ser do comendador Manuel Pereira de Souza ser português, a loja de chapéus tinha um nome francês, o Magasin de Mode. Chapéus para senhoras, senhoritas e meninas. E daí as notícias sobre a família do Enzo são... Ele organizava a batalha de confetes da rua, na rua Francisco Muratori 13, tem até hoje. É interessante dizer que a mansão da família foi demolida, eu acredito que tenha sido nos anos 80, e hoje em dia é um hotel. Onde é isso? Na Lapa. A rua Francisco Muratori é uma rua que ela é transversal à rua Riachuelo, que é a antiga rua Mata Cavalos. Tem bodas de ouro do casal, né, do Manuel e da Tereza, que são os pais do Enzo. Quando alguém vai para o hospital, e muitas notícias, muitas notícias. Isso aqui é o casamento do Enzo. Ele se casou com 21 anos e ele teve um único filho legítimo, agora a gente pode dizer isso. E esse filho se tornou médico. Ele tinha um consultório na Rua da Carioca, que também é um endereço emblemático, né, do centro ali do Rio de Janeiro, daquela época. E eu acho que, assim, voltando em falar sobre justiça, que eu tinha começado, né, no início dessa fala, eu acho que o que a minha avó mais se ressentia não era do que a família não reconheceu, que a família não registrou, mas acho que ela não teve condições de estudar, que ela não teve condições, né, de ter uma vida melhor, apesar de ter esse pai, que tem um filho que é médico, e a minha avó era analfabeta. Só uma curiosidade, essa bisavó do Enzo, ela foi uma cantora de ópera que veio de Milão para cantar na corte, Augusta Candiani. Quem é historiador já deve ter ouvido falar sobre ela. E, de alguma maneira, eu, né, sou relacionada diretamente a essa senhora. Esse é o famoso teste de DNA, com suas letrinhas. E é muito interessante o jeito que eles colocam e dizem que você tem um valor similar às pessoas que são desse grupo étnico em Serra Leoa. Ou seja, o que quer dizer isso? Nada? Alguma coisa? É para ser levado a sério? Não? Será que importa saber um lugar específico ou não? Esse aqui é uns outros testes, né? E é muito engraçado, porque diz que eu sou 66% europeia, vocês podem ver, né? Está na minha cara. E uma coisa interessante também dessas pesquisas científicas de rastreamento de DNA é que quando você faz algum desses exames, você pode jogar essas informações num banco mundial e daí você descobre primos, ou seja, pessoas que têm uma mãe ancestral comum. Então, eu e essas pessoas, em algum momento da história, que pode ter sido há 500 anos atrás ou há 2000 anos atrás, a gente teve uma mãe ancestral comum. Isso, de fato, é científico. Até alguém dizer que não é, né? Eu vou só passar aqui rapidamente imagens dos outros dois projetos, né? Do Se o Mar Tivesse Varandas, que são essas duas telas. Opa! O Outros Fundamentos. Tem essa foto que está lá no Museu de Arte do Rio, junto com o vídeo. Isso é na Nigéria,
que depois que eu fui para Serra Leoa, eu fiz uma residência na Nigéria, de onde vem, vocês vão ver, né, no vídeo, sobre a minha experiência lá e o que é essa pessoa que retorna. Essa pessoa negra, né, de pele clara, que retorna ao continente africano e quais as consequências que isso tem, né? Tanto emocionalmente, quanto questões de identidade, conexões que podem ser feitas ou não, será que esse elo foi quebrado ou não? O Outros Fundamentos, ele discute exatamente isso. Agora já estou meio que chegando ao fim da apresentação. Já são 6. No fim, né? Eu vou só falar rapidamente sobre o projeto da Bolsa Zoom, já que o Ângelo está aqui. Mas eu também não me sinto tão à vontade de falar sobre um projeto que ele não está terminado ainda, né? Ele tem que ficar pronto ainda esse ano. Mas não sinto que realmente ele tem uma forma ainda tão coesa como esses projetos que eu fiquei tanto tempo fazendo. Ele surgiu como um projeto de literatura, ou seja, eu comecei a escrever sobre, também, né, sobre pessoas da minha família e principalmente sobre a minha mãe e a morte da minha mãe. No sentido de uma elaboração desse luto e tal. Então, agora eu vou entregar uma publicação. Essa publicação então, tem esses textos, os textos já estão praticamente prontos. E eu estou criando agora as imagens. Mas, como vocês vão perceber, também não é uma coisa assim tão fácil, que de uma hora para outra você consegue perceber uma poética, né? Falando de morte, né? Falando dessas pessoas que já foram, e o legado que elas deixaram e como honrar o que essas pessoas nos deixaram. Eu vou mostrar só rapidamente como eu tinha estruturado o Ponte sobre Abismos, que eu estruturei em 4 partes. O Jogo da Memória, que é o nome dessa publicação, eu fiz essa espécie de mapa mental. Que tem todos os assuntos, mais ou menos, que tem nesse livro, sobre o que é esse livro, né? Então, ele começa falando, né, da minha mãe, desse personagem central, da morte dela. E aí, o Hélio Menezes, que vai escrever um texto sobre o projeto, eu acho que ele definiu muito bem que dessa parte para cá sou eu, e dessa parte para cá é o contexto de onde eu vim. Então, essa parte, ela está muito clara assim, na minha cabeça. Os textos, eles são bastante precisos, porque eu estou falando de mim mesma e de uma coisa que aconteceu há 9 anos atrás, né? Foi a morte da minha mãe. E daqui eu estou falando de um contexto histórico do século XIX. Então, estou falando da minha tataravó Ambrosina, que morreu de tuberculose, estou falando da Nicales, da Micaela Iracema, que são as filhas, né, da Ambrosina. Estou falando sobre loucura, sobre estupro e casamento, o Carnaval do Rio de Janeiro, loucura, esqueletos, ossos, sobre a Evaristo da Veiga, que é onde morava a Ambrosina quando ela faleceu de tuberculose. Uma coincidência que fica em frente ao quartel de polícia até hoje, né? Ali na Evaristo da Veiga é uma rua que ela vai dar nos Arcos da Lapa de um lado e no Teatro Municipal do outro. Na Evaristo da Veiga tinha a Roda dos Enjeitados, que é mencionado no conto do Machado de Assis, Pai contra Mãe. Então é uma coincidência que eu não poderia ter inventado, né? Uma tataravó que morava exatamente nessa rua onde foi escrito esse conto também, né, onde o Machado fala sobre a escravidão de uma maneira tão direta. Fala sobre a revolta da Armada, já que na história familiar dizia que a Ambrosina ela morreu de susto. E daí quando eu fui, que era de bombas na Baía de Guanabara, ela morreu de susto. E daí, quando eu achei a certidão de óbito dela, que eu fui saber o ano exatamente que ela morreu,
que eu fui descobrir que foi durante a Revolta da Armada, onde realmente bombas explodiam na Baía de Guanabara, nessa briga entre a Marinha e o Exército, né, sobre a República. Nesse golpe, né, republicano, famoso golpe, né, Lúcia? Famoso golpe republicano que a gente teve, né, da passagem do Império para a República. Fala sobre o Juan Gutierrez, que ele tem um conjunto, né, o Instituto Moreira Salles tem um conjunto de 83 fotos que ele foi comissionado, né, para fazer sobre a Revolta da Armada. Fala um pouco sobre a história da arte, a história da fotografia, Floriano Peixoto, ou seja, é todo um contexto, né, do século XIX. E nessa segunda parte, está falando de mim mesma, com 5 anos, do casamento dos meus pais. Eu tenho o diário, encontrei um diário da minha mãe, tem a caderneta escolar dela. Ela sempre foi melhor aluna, ela sempre foi a melhor em tudo que ela fez, assim, muito impressionante. Isso desde a caderneta dela, em 1950. Que mais? Comunicação com os mortos, né? Que é uma coisa que se falava muito na minha família, como uma espécie de loucura também. Sempre esse limiar, né, desse transe, se é uma loucura, se a pessoa ela está falando com essas pessoas que não estão mais aqui, com o invisível, por que ela está vendo isso, né? Uma questão também de igreja católica, minha mãe ela se tornou bastante católica, principalmente no fim da vida, de frequentar grupos de oração, grupos de senhoras que se reuniam, aquela santa que vai visitando as casas, não sei se na família de vocês tem isso. Então, também tem um aspecto religioso, assim. Projeto, eles são essas páginas, está aqui bem, tudo meio marcado e tal, que foi o que eu entreguei e eu ainda estou desenvolvendo. Eu vou ler para vocês, para a gente fechar, alguns desses trechos que eu falei, né, que eu escrevi. E aí a gente abre para perguntas, a gente já está com o tempo bem estourado, né? Mas vai ser rápido. Eu pulei um pouco essa parte, que é a parte que inicia o livro, mas eu espero que em breve vocês vão poder ler tudo. E já indo para essa outra parte aqui, né, que é uma parte mais próxima a mim. Bom, meu pai me levava na aula de natação. Um dia, eu ouvi as outras crianças se perguntando: será que ela é adotada? Minha vizinha e melhor amiga na infância era branca. Um dia, ela perguntou para a mãe dela quando eu ia melhorar. Uma vez, uma senhora me deu dinheiro na rua e disse: é para ajudar a sua família. Discutir racismo na minha família era como entrar naquela parte do mar que não dá mais pé. Se ele fosse chamado pelo nome, o equilíbrio familiar se quebraria e a corrente nos levaria à deriva. Ficar na beira nos livraria de passar à arrebentação. Fazíamos piada daquilo tudo. Até que nada mais tinha graça. Acho que não foi bem assim. Você está imaginando coisas. Por que você cismou com isso agora? Era possível que estivesse suja. Suja de tanto brincar naquele estacionamento. Era o lugar que tínhamos para brincar. Nos escondíamos atrás das rodas dos carros, no pique-esconde, depois da escola. Era possível que estivesse descalça. Até hoje, não gosto de calçar sapato. Era possível que meu pai, que me acompanhava, não se parecesse em nada comigo. Era possível que estivesse descabelada. Durante um tempo, procurei me ajeitar,
Nem sempre deu certo. Era possível tantas coisas. Eu, pele suja, tenho raiva por ter aceitado o dinheiro. Niterói, 9 de maio de 1979. Nem sei por que hoje comecei a escrever aqui, porque o que eu gosto mesmo é de falar. Talvez me sinta deprimida, porque logo que cheguei, soube que a televisão colorida, tão cara, já pifou. E o concerto deverá demorar, porque custa caro. Logo agora que estava vendo o seriado Raízes, que fala sobre um assunto que me interessa muito. Sabe-se lá se isso não foi bom acontecer. Estamos tão viciados em olhar para a tela que esquecemos de conversar sobre os problemas do dia a dia. Graças a Deus, tenho o meu trabalho. O serviço da casa e a monotonia do cotidiano acabariam comigo. No limiar da idade madura, parece que nunca soube viver. Será que no dia da minha morte terei deixado de ser tão egoísta, amarga, louca, insatisfeita, desatenta, preguiçosa, desconfiada, metida, faladeira, atrevida, dengosa, chata? Será que ainda vou aprender a regra do bom viver? Trinta anos depois, poucos dias após o seu enterro, meu pai encontrou o diário e me disse: "Não foi a sua mãe que escreveu isso." Era uma voz que eu também nunca tinha ouvido. Lá em casa, reclamar era admitir o fracasso, portanto, uma área interditada. Junto com o diário, também havia os bilhetes que eu escrevi, dizendo que ia fugir de casa e que ia para um lugar melhor e que meu irmão não teria mais irmã. Eu ia até a escada, em frente aos elevadores, e ficava lá sentada, até sentir medo ou vontade de ir ao banheiro. Voltava derrotado daquele jogo de forças. E o que lembro dessas tentativas de fuga era da minha mãe rindo. Rindo, rindo muito. Do meu lado, esse sentimento de incompreensão nunca se dissipou. No momento de sair, eu me virei, disse minha mãe. Por isso tive de sair pela barriga. Cortaram a barriga e me tiraram lá de dentro. Daí para frente só piorou. De novo me virando, evitando, fingindo e me livrando da possibilidade de que pudéssemos ser íntimas. Chorar era motivo de vergonha, sexo era motivo de vergonha. Minha vocação era motivo de vergonha ou falta de dinheiro. O que, no final das contas, dava no mesmo. Queria poder culpar minha mãe pela minha falta de jeito, mas ela não deixaria isso por menos. Fazer o que pôde lhe custou a vida. Na missa de um mês de morte, seu nome foi lido junto a umas outras 30 pessoas, o que deu a impressão de ser uma missa reles qualquer, ou de que morre muita gente em Niterói. A segunda leitura foi Gênesis 22, a história de Abraão levando seu único filho para ser sacrificado como prova de amor e obediência a Deus. Achava que meu pai não estava prestando atenção, nunca teve temperamento para cerimônias, mas me perguntou muito surpreendido com o desfecho. "Peraí, mas essa história aconteceu mesmo? Não é possível." Certamente que não. A moral daquela metáfora também não me alcançava. Absurda e cruel, não oferecia qualquer tipo de consolo naquele momento. Cumpríamos aqueles rituais para nos ancorar como família, mas nos afastávamos ainda mais. Minha mãe havia morrido e a singularidade da sua existência estava resumida a clichês. Palavra do Senhor, Ele está no meio de nós. Não estou mais viva,
agora só posso protegê-la em pensamento. E continua. É isso, gente.